E aí, beleza? Um cara azarado chamado Sylvester é um arqueólogo que se dedicava a saquear múmias. Ele estava procurando tesouros no sarcófago do faraó, mas quando abriu, percebeu que não tinha nada lá. No entanto, ao ler os hieróglifos do local, Sylvester descobre que havia algo secreto. Bem nesse momento, aparece um inseto que se esconde em um buraco no chão. E vemos que ele nos leva para a cidade secreta das múmias, que é o mundo delas, onde elas vivem felizes, longe dos humanos nojentos que não entenderiam o jeito delas e ainda roubariam o ouro. Nesse mundo secreto das múmias, conhecemos a história de Tut, uma jovem múmia que, no passado, foi o auriga mais famoso, ou seja, um motorista de carruagem muito renomado nas corridas. Agora, ele era apenas um medroso frutinha, porque, enquanto corria, sofreu um acidente terrível que o traumatizou para sempre, fazendo com que ele se aposentasse das corridas. Mesmo com o passar dos anos, essa lembrança ruim continuava atormentando Tut, que, por ter sido tão famoso, ainda tinha centenas de fãs no mundo das múmias, a ponto de alguns até brigarem por um autógrafo dele. Suas fãs mais loucas pediam até para ele se casar com elas, mas Tut sempre recusava de leve, dizendo que esperaria pelo amor verdadeiro. Depois conhecemos Sekem, o irmão mais novo de Tut, que sempre insistia para ele voltar às corridas. Além disso, Sekem tinha um bichinho de estimação bem fofo. Uma tarde, o bonzinho Tut estava ajudando uma velhinha a atravessar, e nisso, a carruagem de uma múmia apressada quase o atropela. Tut discute com essa múmia arrogante que vai embora sem nem pedir desculpas. Mas o que Tut não sabia era que essa motorista péssima era a princesa Nefer, filha do poderoso faraó que governava o mundo das múmias. Apesar de viver cercada de luxo e servos, Nefer não era feliz porque preferia viver fazendo o que gostava, cantar. Só que seu pai, muito rígido, nunca aceitaria isso, já que ele achava que artistas só pertenciam ao mundo dos humanos. Além disso, ela já precisava se casar. Aí ficamos sabendo que um fênix sagrado seria responsável por escolher o noivo dela. Mesmo com Nefer se recusando a casar com um completo desconhecido, seu pai explica que ela era obrigada a seguir as tradições. Então, a resignada Nefer não tem outra opção a não ser ressuscitar o fênix milenar, que foi designado pela própria deusa do amor para escolher seu noivo. Enquanto a ave voa, o pequeno Sekem, brincando com um bumerangue, acerta o fênix por acidente e ele acaba pousando no telhado. No entanto, o séquito do faraó não percebe esse incidente e, como acreditam que Tut é o escolhido, o levam ao grande palácio para conhecer sua futura noiva, anunciando que em apenas 7 dias ele se casaria com a princesa Nefer. Obviamente, Tut não queria se casar, ainda mais com a arrogante que conheceu naquela manhã. Por sua vez, Nefer desprezava o humilde cocheiro, pois não queria se comprometer com alguém como ele. Mesmo que Tut explique a todos que era uma loucura casar sem amor, o faraó o interrompe, avisando que se ele não se casasse, ele cortaria sua língua e seus olhos. Então, o amedrontado Tut não tem escolha a não ser aceitar. O faraó lhe entrega um anel real valioso, dizendo que se ele não o mantivesse até o dia do casamento, ficaria sem olhos e língua. Depois Tut conversa com a princesa, que estava tão irritada quanto ele com a decisão arbitrária do pai. Mais tarde, Tut decide guardar a joia real em um lugar muito seguro, onde tinha todos os seus objetos de valor. Por outro lado, voltamos a Sylvester, que ao ver como o inseto se escondeu no chão, envia seu robô para investigar. E como a vida gosta de pregar peças, o robô chega ao esconderijo de Tut, encontra o valioso anel real e o rouba, explodindo tudo por lá. Ao perceber o que aconteceu, Tut deduz que foi obra de alguém do mundo dos vivos e, junto com Sekem, decide viajar para recuperar o anel real. Uma vez lá, Tut avisa que deve se afastar de coisas brancas, pois senão revelaria sua verdadeira identidade. Nesse momento, eles veem que o malvado Sylvester estava levando o anel em um caminhão. Quando Tut corre para subir, ele fica paralisado de medo, lembrando do seu acidente. Felizmente, seu irmãozinho consegue ajudá-lo e, para não serem descobertos, se escondem em uma caixa que é transportada para dentro de um navio. Nesse momento, a princesa Nefer aparece, pois o seguiu até ali. Ao saber que Tut perdeu o anel, ela fica feliz, porque assim eles não precisariam se casar. No entanto, ela ainda se preocupa com o tesouro do pai. Então, continua seguindo Tut para recuperá-lo. Eles seguem viajando e, após alguns dias, chegam ao Reino Unido.
Ao descer do navio, eles veem que Sylvester estava se afastando do local e decidem segui-lo, sem saber que ele estava indo ao teatro na cidade. As múmias fazem de tudo para evitar a luz branca, pois quando ela as atinge, elas revelam sua verdadeira forma, um castigo divino. Lá, as múmias são confundidas com dançarinas e colocadas para se apresentar em um show musical. Quando Nefer vê que os atores tinham o anel real, ela se intromete no show, cantando uma melodia contagiante que permite que ela o recupere. Isso chama a atenção de Sylvester, que ao vê-la percebe que ela é uma múmia por conta de um símbolo na roupa dela. Enquanto isso, um produtor fica encantado com a performance dela e quando o show termina, as luzes brancas se acendem, revelando a verdadeira identidade de Nefer. Como o público acha que faz parte do espetáculo, eles ignoram e aplaudem sua grande voz. Ao sair, vemos que Tut está começando a gostar de Nefer, que continua muito animada com os aplausos do público. Então, eles decidem voltar para casa com o anel que acham ser o verdadeiro. Só que Sylvester começa a persegui-los, mas, felizmente, o produtor aparece e os resgata em seu carro. Acontece que o produtor ficou encantado com a performance de Nefer e oferece torná-la famosa. Mas antes que ela possa responder, Tut fica tóxico e impede que ela aceite. Isso irrita muito Nefer, que discute com ele por frustrar seu grande sonho. Enquanto lamentam a escolha do Fênix, Sekem interrompe e confessa que, na verdade, ele acertou a ave com seu bumerangue. Essa notícia anima as múmias, pois se o Fênix não escolheu Tut, eles não precisariam se casar. Sekem então percebe que o anel era falso e eles decidem passar a noite na casa do produtor para continuar a busca no dia seguinte. Durante a noite, vemos que Tut fica um pouco ciumento, pois estava começando a se apaixonar por Nefer, mesmo que a princesa roncasse como um cachorro. No dia seguinte, o produtor mima sua futura estrela, dando-lhe um cartão para que ela compre novas roupas. Enquanto os adultos escolhem as roupas, Sekem fica fascinado com os videogames de corrida. Mais tarde, Nefer estava prestes a gravar, e mesmo sabendo que o tempo estava acabando, Tut decide apoiá-la para que ela realize seu grande sonho. O produtor faz um vídeo que se torna viral graças à incrível voz de Nefer, o que a leva à fama mundial. Naquela noite, Nefer confessa a Tut que estava muito feliz ali e queria ficar, o que deixa Tut triste. Sozinha, Nefer reconhece que estava se apaixonando por Tut, pois ele foi a única pessoa que a apoiou até aquele momento. É aí que o malvado Sylvester aparece, tendo encontrado Nefer graças ao vídeo viral, e a apaga para sequestrá-la, planejando exibi-la em um museu no dia seguinte. O produtor descobre de onde vinha o veículo e Tut corre para resgatá-la. Ao chegar, Tut tenta libertar a acorrentada Nefer, mas é descoberto pelo infeliz Sylvester, que também usa um sedativo nele para capturá-lo. Enquanto isso, o produtor decide que vai resgatar as múmias, que estavam tão sedadas que nem se importavam mais em serem expostas à luz. Sekem chega e consegue libertar as múmias, e por causa do efeito do sedativo, Tut e Nefer acabam se beijando apaixonadamente. Sekem aproveita para pegar o anel no museu, enquanto Tut e Nefer distraem os vilões com suas trapalhadas. Porém, o diretor os distrai, dando tempo para que escapem, e as múmias fogem em um ônibus que Sekem dirige, usando as poucas habilidades que aprendeu nos videogames. Após uma longa perseguição, Tut acaba se acostumando novamente com a corrida e consegue se livrar dos vilões com uma manobra arriscada. Com todos a salvo, o diretor sugere que voltem ao Egito de avião, e Nefer fica nostálgica, pois voltar significaria abandonar seu sonho. Tut apenas diz que ela deve escolher seu destino com cuidado. Durante a viagem de volta, Nefer e Tut parecem desconfortáveis por causa do beijo. Então Nefer quebra o gelo, agradecendo a Tut por ser tão corajoso, e ele confessa que, na verdade, sempre foi um covarde que tinha pavor de velocidade. Nefer então coloca o anel em Tut e diz que, se ele não fosse valente, jamais teria a resgatado. Ao chegar no Egito, as múmias apaixonadas precisam se despedir, ignorando seus sentimentos. Aquela noite, Nefer vai até seu pai para pedir desculpas por ter fugido, mas sozinha começa a sentir falta de Tut, que por sua vez decide esquecê-la, já que o destino do Fênix não os unia mais. No dia seguinte, Sylvester chega ao mundo das múmias, decidido a se vingar de Nefer por ter arruinado sua exibição no museu. Ele ataca o pai dela usando maquinaria
pesada. Ao saber disso, Seqen avisa Tut e lhe diz que, em vez de ficar se lamentando, ele deveria ir atrás de sua amada. Enquanto isso, a corajosa Nefer luta contra Sylvester para resgatar seu pai. Quando ela finalmente alcança o veículo, o malvado explorador começa a dirigir como um louco para tentar derrubá-la. Mas, por sorte, Tut aparece e a salva. Porém, ele estava há anos sem dirigir uma carruagem e, ao ver que uma roda estava prestes a se soltar, lembra-se de seu acidente e fica paralisado de medo. Seu irmão então o motiva, dizendo que ele não estava sozinho e que a princesa precisava dele. Sentindo a força do apoio e o amor por Nefer, Tut recupera sua coragem para enfrentar Sylvester. Mesmo com a roda da carruagem se soltando, ele consegue continuar e durante a batalha se joga contra Sylvester, que acidentalmente acaba libertando o faraó. Em fúria, Sylvester tenta estrangular Tut sem se importar que estavam indo em direção a um abismo. Quando Tut vê que a princesa também está em perigo, ele a liberta dizendo que a ama. Em seguida, o trator cai no vazio e Nefer, horrorizada, corre para verificar e encontra Tut pendurado pelo colar que ela lhe deu. Ao vê-lo seguro, a princesa o abraça emocionada e o faraó agradece por salvar sua vida. Então Nefer, cheia de alegria, diz a Tut que ele finalmente superou seus medos. Tut responde que, além do medo de correr, ele também superou o medo de amar. Assim, Tut, diante do faraó, pede a mão da princesa em casamento e Nefer, muito feliz, aceita sem hesitar. Finalmente chega o dia do casamento. Após a bela cerimônia, vemos que o faraó, rígido, decidiu ser mais flexível e permitiu que cantar não fosse mais proibido no reino, permitindo que Nefer finalmente pudesse ser feliz. Terminando assim o filme de animação que se passa no Egito, As Múmias e o Anel Perdido, de 2023. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no casamento de Tut com a Nefer. Valeu, é nóis. Fui.